Nessa terça-feira, dia 25 de junho de 2024, o STF decidiu pela descriminalização do porte individual de maconha. Ou seja, finalmente o STF terminou o julgamento acerca do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, para avaliar a constitucionalidade ou não desse dispositivo. Pela descriminalização do porte de maconha para consumo individual, a maioria dos ministros entenderam que o uso da cannabis deixa de ser considerado um crime, um fato típico ilícito penal, e passa a ser tratado como um ilícito administrativo. Não como estão falando por aí, o STF não liberou o uso da maconha. A maconha não foi liberada pelo STF, nem para uso pessoal. O que aconteceu? Aconteceu que o porte para consumo pessoal deixou de ser crime. Caso um usuário seja pego com uma quantidade de maconha, que ainda vai ser definida pelo STF, qual é a quantidade que vai ser traficante, qual é a quantidade que vai ser usuário, vão colocar ainda critérios objetivos. Mas se ele for pego com a quantidade de maconha definida, dada naqueles critérios, naqueles parâmetros definidos pelo STF, para uso próprio, ele estará cometendo um ato ilícito, mas sem possibilidade de pena. Lembrando que consumo de maconha em local público continua proibido. O plenário do STF, por unanimidade, considera que o consumo de drogas ilícitas é uma coisa ruim e que o papel do Estado é combater o consumo, evitar o tráfico e tratar os dependentes. Inclusive, o ministro relator, o Gilmar Mendes, pediu a palavra em meio à sessão para frisar o posicionamento da natureza ilícita. Ou seja, STF não liberou o uso da maconha, o STF não liberou o uso de drogas. O STF simplesmente descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal, apenas para a substância conhecida como maconha. As outras substâncias entorpecentes não estão liberadas. Lembrando que, de novo, não é uma liberação e as outras substâncias entorpecentes não estão descriminalizadas. Apenas houve uma descriminalização para consumo pessoal dentro dos parâmetros que ainda vai ser definido pelo STF. Assim que for definido, eu vou atualizar aqui que nesse caso não vai ser mais um fato típico penal, e sim um ilícito administrativo.